Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e nós hoje vamos falar de um assunto muito interessante, pelo menos eu acho, acredito que você vai achar também. Nós vamos falar do livro O Otimismo Cruel, de Lorraine Berland. Só que Lorraine Berland, na realidade, se pronuncia Lauren Berland porque ela é americana. E eu sempre achei que ela era francesa. Eu não vou conseguir falar Lauren toda hora, eu vou falar Lorraine porque eu acostumei assim. Mas se eu falar Lauren, você sabe que se trata da mesma pessoa, ok? Bom, uma sinopse rápida. Esse livro Otimismo Cruel, de Lorraine Berland, explora como as pessoas se apegam às fantasias e expectativas sobre o bom, mesmo quando essas fantasias se tornam prejudiciais ou impossíveis de alcançar. Esse livro ele analisa como o otimismo, muitas vezes associado às ideias de sucesso, felicidade, segurança, pode se tornar uma coisa cruel na vida da gente, porque quando se torna um obstáculo ao nosso próprio bem-estar individual e coletivo. Principalmente se nós estivermos numa crise ou uma vivência precária, uma precariedade. A gente tem algumas fantasias daquilo que é bom, Então, por exemplo, vida boa, ascensão social, segurança no emprego, igualdade política, intimidade duradoura com alguém. Essas fantasias, quer dizer, algumas não são exatamente fantasias, mas poderiam ser se você ainda não chegou nelas. Essas fantasias, muitas vezes moldadas por ideologias dominantes, um pano de fundo de costumes, uma visão colorida da vida, uma visão, às vezes, religiosa, ou uma pauta que a sociedade tenha, que seja mais ou menos aquilo ali, que sejam as expectativas de todos, que na realidade é mais ou menos por aí, e acaba virando uma fantasia, porque a vida não tem sido mais ou menos assim muito fácil de viver, E nós vivemos exatamente a crise do otimismo com relação a essas coisas, Berland argumenta que, diante da crescente precarização e da incerteza, as pessoas continuam a se apegar a essas ideias que acabam por ser fantasiosas, porque a vida está muito precária em vários sentidos, pelo menos aqui do Ocidente para o Sul global, e mesmo quando a realidade mostra que isso não é mais sustentável. E o livro explora também como as pessoas se ajustam a essas realidades de crise, lidando com precarização, com a contingência de valores, contingência de relações, de coisas que você gosta de fazer, que você não faz mais. Quer dizer, você entra no sistema de isso eu posso, se eu não posso suprimir isso, vamos usar vamos contingenciar aqui esse valor da poupança, porque senão eu não vou comer direito, coisas assim. Então, ela analisa os afetos e as reações estéticas a esses processos de ajuste, mostrando como as pessoas podem experimentar ansiedade por causa disso, medo, desespero e algumas vezes resignação, que não é a mesma coisa que resiliência, porque a pessoa resigna e fala, bom, é assim mesmo, não tem mais jeito, caiu meu padrão, não vou conseguir mais isso, desligou do primeiro casamento porque fantasiou que seria assim, desligou do segundo casamento porque fantasiou outra vez que seria assim, depois se desesperou com isso. E diferente da teoria do trauma, que foca em eventos excepcionalíssimos que vão quebrar a ordem, quebrar sua rotina definitivamente, o livro quer abordar como as pessoas se ajustam, se amoldam às questões de crise como uma coisa ordinária, ou seja, como uma coisa que vai continuar e que é agora dia a dia cotidiana. E a Berland ela tenta oferecer não soluções fáceis, mas análises, não respostas prontas, mas reflexão crítica sobre as narrativas e as fantasias que permeiam o mundo por aí.
principalmente calcada nas sociedades onde o capitalismo faz promessas. Então, nós estamos ainda falando um pouco do conceito hegemônico de vida culturalmente, hegemonia cultural, de como a vida deve ser, o quanto maravilhoso é, as soluções que os tais mercados dão para a vida, as soluções que o capitalismo dá para a vida. Bom, então isso aí seria uma sinopse do livro vista por alguns autores. Agora nós vamos ler essa crônica aqui, que faz uma análise crítica e compara com vários outros teóricos sociais da contemporaneidade. Então isso aqui é uma análise de época de vários autores. Obviamente que com essa crônica aqui não se pretende dar a última palavra, são reflexões, são comparações, podem aparecer outras teorias, principalmente aquelas mais distanciadas da história, que poderiam dar conta de uma visão mais global desse problema que nós vivemos, dessa situação de vida que nós vivemos há bem mais de meio século, e que está fundamentando aí o século XX, o século XXI, mostrando uma vida assim, pelo menos aqui no Ocidente, um tanto caótica, mas se você for ver lá no Oriente, que eles começaram a experimentar esse empoderamento, essa capacidade financeira, essa vida melhor, essas viagens, esse consumo, que as pessoas ficam com a sensação de liberdade quando consomem, mas o ter não é ser, o ter não é necessariamente poder, e isso também ocorre do lado de lá, só que eles estão na fase da ascensão, né, do brilho. E nós aqui já estamos, o sul global sempre esteve na decadência, perseguindo os afãs das realizações. O Ocidente já teve dias muito melhores e hoje está decadente, se aproximando muito de alguns países do sul global em desenvolvimento, e que engraça mesmo um otimismo real diante de uma vida ainda que ilusória e fantasiosa são as pessoas do Oriente, porque há 30, 40, 50 anos atrás eles tinham muitas dificuldades, né? Então, quando eles começaram a superar isso, é justo que eles tenham essa satisfação, essa alegria de ter mudado de vida, de ver que superou seus pais, os seus avós, que eles têm mais oportunidades, que eles têm saúde, que eles trabalham, parará. Bom, mas lá também nós temos problemas, porque essa vida é de fato fantasiosa. E as pessoas são demasiadamente ocupadas, que tem sido o assunto aí desses últimos 5 vídeos aí para trás. Só que a gente vai fazer um enfoque diferente aqui agora, mas eu acho que nós ainda continuamos falando da mesma coisa. Vamos continuar então. Introdução. Vamos contextualizar o otimismo cruel de Laurent Berlin. A Laurent Berlin foi uma figura central na teoria contemporânea. Ela já é falecida. E ela tem essa obra seminal chamada Otimismo Cruel, do ano de 2011, quer dizer, já datam 15 anos da sua obra, mas ela é muito atual. Ela oferece uma análise profunda das complexas dinâmicas entre desejo e obstáculo na vida moderna. Ela foi professora da Universidade de Chicago por quase 4 décadas, desenvolveu uma perspectiva única sobre mecanismos afetivos que moldam a experiência sobre o capitalismo tardio. Sua contribuição é amplamente reconhecida pela teoria do afeto, nos estudos culturais e nas teorias queer, né? Queer são aquelas pessoas que não se identificam com determinados gêneros ou com a normatividade. Eles são não binários e pessoas ou não gênero, coisas assim. Então essa aí seriam os queers, né? Então, nos estudos culturais na teoria queer, campos onde sua sintonização sociossensorial ao papel da mídia, da cultura popular e da estética se tornou fundamental para compreender o cotidiano. Lembrar que o mundo vem ficando populoso,
e ainda vai crescer em população até entrar no declínio. E por que vai haver um declínio? Porque a modernidade traz um desenvolvimento e uma forma de relação que não sobra tempo para as afetividades, as intimidades e a relação com filhos e famílias. Países não tão desenvolvidos ainda estão, como se diz, com taxas de fertilidade alta. Mas os países centrais e alguns países em desenvolvimento já começam a ter decréscimos, né? Então, nós, o Brasil aqui, nós estávamos com a expectativa em 2022, antes do censo, que o Brasil já estivesse com 223 milhões a 225 milhões de habitantes. Foi corrigida essa faixa para 203 e depois o censo mostrou que na realidade nós estamos entre 213 a 215 milhões de pessoas, já caminhando aí em um ano e pouco depois da expectativa do censo e das primeiros valores ditados lá pelo IBGE. Bom, de qualquer maneira, nossa expectativa era que estivesse muito maior. E por que não está? Porque nós também estamos entrando nas relações de precariedade, nas relações de fantasiar uma vida com mais posses, com mais viagens, com menos filhos, mais carreira, mais correr atrás para poder chegar lá no topo, aquela coisa que a gente vem discutindo aí nos programas, que é o desempenho. O desempenho, ele é muito individualista, ele é muito comparativo e ele afeta muitas relações afetivas. E é mais ou menos disso que nós estamos falando aqui, mais pelo lado emocional, pelo lado da não tradição, pelo lado das modificações da sociedade. Então, a relevância do otimismo cruel, ela reside na capacidade de iluminar um período de crise generalizada, na qual as fantasias coletivas sobre o que constitui uma boa vida, ou uma vida propriamente, estão em processo de desintegração. Quer dizer, estão havendo mudanças de paradigmas sem que as pessoas estejam abandonando essas ideias e observando as mudanças. Ou seja, vendo que os seus paradigmas, os seus pontos de apoio, os seus pontos de referência mudaram. E eles ainda têm aquelas referências. Então, Berlant escreve a partir do contexto de recessão, que ela não interpreta como uma fase transitória, mas como uma culminação de décadas de crescente desigualdade de classe, mobilidade descendente, ou seja, as pessoas, em vez de subir mobilidade social, elas estão descendo, uma fragilidade sistêmica, que é política, social e ambiental, principalmente, o que aponta para uma crise profunda do capitalismo tardio. Veja bem, nós estamos falando do capitalismo, eu sempre me ocupo, quando a gente fala de global, a gente tem que prestar atenção no seguinte: existe o Oriente, que está crescendo muito, que é capitaneado aí pelos países prósperos, China, Vietnã, Coreia, o Japão nem tanto, mas cresceu muito e tem respeitabilidade, e outros países tigres menores ali, Indonésia, Tailândia, etc. Esses países estão vendo uma vida melhor. Então, a gente não pode estender essa nossa visão até lá, porque a forma como a crise vai chegar lá é menos questões políticas, econômicas e sociais do que um desgaste emocional em função de uma réfrega de vida baseada no desempenho, embora eles lá não vivam dentro de um regime neoliberal, porque são outros tipos de regime que cresceram lá dentro, embora capitalistas. O nosso capitalismo aqui é tardio, porque a gente vem há muitos anos com essas promessas
da melhora, que o mercado faz o melhor para você, que o capitalismo que abre maior número de oportunidades, porque existe uma disputa, a concorrência faz a sociedade crescer. Isso tudo é uma besteira, porque muita gente foi ficando para trás. E o capitalismo, ele é, na realidade, ele não é de mercado, o mercado ele não é de concorrência, ele é de oligopólio. Quanto mais ele consegue poder para meia dúzia em detrimento de uma maioria, mais ele gera crises, e essas crises vão desgastando, e já são muitos anos de crises. Sai de crise, entra crise, sai de crise, entra crise. Nós estamos numa recessão histórica há muito tempo, que piora, melhora, mas é sempre recessão. E esse recesso, ajuntado com a réfrega da vida, e com apego à questão das tradições, eu falei agora mesmo, das tradições, dos pontos de apoio, das referências que estão mudando, essa condição deixa a pessoa um pouco mais desesperada. E ela prossegue naquela réfrega em prol do desempenho. Então, o ponto que nós temos em comum com as sociedades mais prósperas do Oriente é exatamente esse desgaste da réfrega, esse desgaste das referências. Com a diferença de que aqui nós permanecemos em recessão e eles saíram das suas recessões e dos seus problemas para uma vida melhor. Então, se lá existe um desgaste, o desgaste aqui é muito maior. Porque aqui é uma crise de concepção, é uma crise financeira, é uma crise social. Você está vendo um morador de rua, você está vendo pouco acesso à saúde, você está vendo muitas doenças, você está vendo questões de educação, coisa que do lado de lá eles estão resolvendo de outra forma. Então, nós não somos o centro do mundo, o Ocidente não é o centro do mundo. E o Sul Global é consequência desses desatinos. E eles lá do Oriente, que eram consequência, conseguiram se superar. Nós aqui do Sul podemos seguir o caminho que outros sofreram, mas nós vamos perpetuando essa sociedade de desempenho também. Então, tem que haver uma discussão com relação a essa questão do desempenho, tanto mesmo para aqueles que estão cada vez mais se sentindo melhores na sua sociedade, consumindo mais, quanto nós que vivíamos em recessão, quanto o Sul, que já patina há muitos anos num subdesenvolvimento aí, uma precarização de regiões e de periferias muito grandes. Bom, eu acho que eu me fiz entender nessas análises, porque são na realidade muitos vídeos que nós estamos falando sobre esses autores, sobre esses pensamentos. Então, a filiação, a fragilidade sistêmica, política, social e ambiental que aponta para uma crise profunda do capitalismo tradicional, já falei. A obra, então, portanto, investiga como os indivíduos na Europa e nos Estados Unidos navegam e sobrevivem à reestruturação neoliberal pós-guerra. Percebam bem que ela localizou a coisa na Europa e nos Estados Unidos. Há uns anos atrás, quando você falava Europa e Estados Unidos, é como se você estivesse falando do mundo inteiro. Hoje não. É porque se situava o resto como sendo o resto dependente desses países. Se esses países estavam bem, você podia pretender chegar até lá porque eles estavam bem. Se esses países estavam mal, você podia ficar aflito. Hoje existe mais de um polo. E esse polo deixou de ser um polo central, né? Um polo crescente. Ao contrário, ele está decrescendo enquanto o outro está crescendo. Então, até por uma questão de hegemonia cultural e até por uma questão de países uns pelos outros terem perdido poder diante de grandes corporações, e até porque hoje em dia o lado de cá está perdendo poder, porque o lado de lá, o Oriente, está se tornando um polo de ideias, um polo de tecnologia e um polo político e econômico. Isso tudo é uma crise de sofrimento para o Ocidente, que deixou de ser o centro, o coração do mundo, aquele que dita as regras, aquele que, se tiver febre, diz que todo o organismo está doente. Porque quando o Ocidente agora tem febre, é ele que está doente. O lado de lá está com outros problemas ou resolvendo seus problemas. Eu espero que tenha ficado claro que ela não está colocando, embora ela tenha falecido já há algum tempo, mas esse fenômeno não é de agora, ela não está colocando
o Ocidente aqui, capitaneado pelos Estados Unidos, Canadá, Europa, ela não está colocando esses como o centro do mundo, o coração do mundo mais. Ela está avaliando o nosso capitalismo tardio e as nossas necessidades particulares, e por isso essa palavra otimismo cruel, quando o indivíduo ainda se apega aos seus pontos de realização fantasiosos, porque agora já são fantasiosos, e sofre em função disso aí. A filiação de Berlin à Universidade de Chicago, uma instituição, ironicamente, que desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da infraestrutura ideológica do neoliberalismo, Chicago, né, a Universidade de Chicago, que formou inclusive alguns canalhas que trabalharam aqui no sul global, né, no desenvolvimento da infraestrutura ideológica do neoliberalismo, confere uma campanha adicional de complexidade à sua crítica. Quer dizer, logo lá que formou tantos neoliberais que tinham a resposta para as aflições do mundo e que era uma coisa extremamente enganosa, porque na realidade eles estavam criando as crises em favor dessa concentração que hoje existe. Então, quando as pessoas falam assim, isso não deu certo, não. Isso não foi feito para dar certo para nós, foi feito para dar certo para esses caras, e deu certo para esses caras. E essa tem sido a nossa crise, e é aí que nós estamos pegando para analisar. Mas foi lá dentro de Chicago mesmo que alguns viram que aqueles caras estavam falando coisas que não iam dar certo para a maioria, e que isso era planejado, tá certo? Então, essa posição institucional aparentemente contraditória, que a análise de Berlin não se origina de uma perspectiva externa, mas de uma imersão profunda e o entendimento intrínseco das estruturas que ela desvenda. Isso é que é o X, o O. Essa proximidade com as raízes do próprio sistema que critica dota sua análise de uma certa autoridade particular, porque ela estava no âmago de onde espargiam-se as ideias da redenção do mundo, né? E que na realidade era uma coisa enganosa. Hoje nós podemos dizer que sim, né? E porque os países, eles inclusive sofreram muito e caíram, mas aquilo ali era na realidade uma coisa planejada. Essa é a minha leitura. Quando as pessoas falam assim, será que as pessoas não veem que onde o neoliberalismo entrou só aconteceu crise? Claro que elas veem. E elas fizeram para isso. Elas querem que as populações mais à periferia sumam, se percam, fiquem à deriva, morram de fome, morram de doenças, morram em guerras, porque eles acham que a riqueza do mundo não dá para todo mundo. E se essas pessoas forem embora e abandonarem o barco, ou acabarem, ou se a população começar a decair, decrescer por conta de guerras, mortes, epidemias, doenças, etc., a riqueza vai ficar entre aqueles que já se pretendem os donos dela, sem disputa e sem problema social. Só que essa visão também é uma visão idiota, porque esses caras precisam de muitos dessas pessoas para executar trabalhos que eles não vão executar. Até porque são muito poucas pessoas e nem tudo é automatizado, nem tudo pode ser controlado sem a mão na massa, e essa massa pode ser considerável a necessidade dela, né? Bom, a crueldade então do otimismo nesse contexto torna-se ainda mais pungente quando se percebe que as fantasias que prendem o sujeito são, em parte, produtos de instituições que, em tese, deveriam promover o bem-estar, mas que, na realidade, cruelmente não o promoveram. Definições e conceitos fundamentais. Vamos lá. No cerne da obra de Lohan, está o conceito de otimismo cruel, que ela define como uma reação de apego a condições de possibilidades comprometidas. Essa relação manifesta quando o objeto de desejo, algo que se anseia ardentemente, paradoxalmente se revela como um obstáculo ao próprio florescimento do sujeito. Que ele cismou de ter aquilo, mas aquilo ali acabou por ser um obstáculo, ele não vai chegar lá, então a vida dele está piorada.
está comprometida. A crueldade inerente a essa dinâmica reside no fato de que, mesmo quando a presença do objeto de desejo ameaça o bem-estar do indivíduo, a perspectiva de perdê-lo é percebida como uma ameaça ainda maior à continuidade da própria vida, né? É como se você tivesse, sim, é um exemplo ruim que eu vou dar aqui, mas é como se você tivesse, sim, você bebe pra caramba, aí alguém fala assim, mas isso está te matando. Vou te tirar isso. Tirar isso significa para ele uma ameaça à vida dele mais do que a própria ameaça do alcoolismo. Então, quer dizer que você vê que é uma coisa realmente mal gestada na cabeça do camarada. Então, Berlan então argumenta que todo apego em sua essência otimista é uma força que impulsiona o indivíduo para fora de si, para um mundo em busca de algo satisfatório que não pode gerar por sua conta. Esse apego, em sua essência, que é otimista, é ruim para ele e é fantasioso. Contudo, esses apegos se tornam cruéis quando o objeto que inicialmente inspira o senso de possibilidade, acaba por impedir essa transformação expansiva, dessa expansividade almejada. Central para a discussão de Berlan é a fantasia da vida boa, construção moral, íntima, econômica, que permeia o projeto de muitos indivíduos. Né? A vida boa é frequentemente delineada por promessas de mobilidade ascendente, segurança no emprego, igualdade política e social, intimidade duradoura. O otimismo é cruel assim porque ele se manifesta na persistência dessas fantasias, mesmo diante da realidade, certo? Quando você percebe já ou já se prova que elas são insustentáveis. Então, ela introduz o conceito de atrito e desgaste da pessoa, para descrever as condições de vida ordinária desse mundo nessa contemporaneidade. Ela argumenta que mesmo sociedades relativamente abastadas como os Estados Unidos da América, a própria reprodução da vida se torna uma atividade que desgasta o indivíduo. E se você fizer um sobrevoo sobre a América do Norte, Estados Unidos agora, você vê que ela não é mais uma sociedade abastada. Ela é uma sociedade de alguns abastados. E o resto muito sofridos e muitos rincões lá parecidos com o terceiro mundo, com os países em desenvolvimento. Isso tem sido fato, tem sido mostrado. Talvez não tanto na época, mais ou menos da época que ela faleceu, mas já estava no início o processo. E hoje, alguns anos depois, está bem piorado. Principalmente agora, esse ano agora. Está visível isso lá. Não vou entrar por esse lado, senão não vou perder tempo. O otimismo cruel nesse sentido auxilia na compreensão do porquê as pessoas continuam a ignorar a natureza prejudicial de seus apegos, preferindo montar na onda do sistema do apego a que estão acostumadas, mesmo quando esse sistema já está falhando totalmente. Esse apego não é meramente um estado psicológico, é uma consequência das condições ordinárias da vida presente, certo? Muito bem. A universalidade e a profundidade do otimismo cruel são evidentes nos diversos exemplos que Berlan apresenta. O conceito não se restringe a escolhas individuais ou falhas psicológicas. Ele se manifesta em esferas tão variadas quanto amor romântico, mobilidade social, política, até mesmo em hábitos corporais. Um amor abrasador, entre aspas, por exemplo, pode ser vitalizante, mas ao mesmo tempo contribuir para o desgaste do florescimento da pessoa. O desejo de mobilidade ascendente e a busca por segurança no emprego, embora sejam aspiracionais, tornam-se obstáculo em um cenário de crise do capitalismo tardio, pois está em crise. Como você ainda vai sonhar com isso e achar que isso aí é o que vai ser executado? A cultura do freelancing ilustra essa dinâmica. Os trabalhadores de colarinho branco, ao desdenharem a segurança do emprego tradicional, porque querem crescer, filosofia do desempenho, acabam por fazer exigências não recíprocas ao Estado, porque eles não contribuem, não pagam, como aqui, por exemplo, que as pessoas fazem contribuições ao INSS, etc., para suas aposentadorias, etc., ou para a saúde, alguma coisa assim. Eles não fazem a contribuição, mas querem a recíproca, mas querem que o Estado organize para eles uma rede de segurança, e isso não vai acontecer, até por causa da filosofia capitalista, revelando uma forma de otimismo cruel. Como é que você pode esperar algo de alguém que você não participou nas políticas, ou na construção de políticas, ou até você não votou para que os seus representantes pudessem ter um olhar pelo Estado
ajudando a população se você for um dos que votou pelo Estado mínimo, porque você acha que você é aquele que é o seu próprio patrão e só depende de você e está ali correndo atrás do seu desempenho. Quer dizer, realmente a pessoa está em estado de sofrimento. Isso nós estamos vivendo aqui no Brasil também, né? Então, até mesmo a alimentação, que pode ser um exemplo. Comer para sentir controle, sustentar a vida, pode levar até a obesidade. Você está comendo, você está sentindo que, não, pelo menos comer eu como, e come demais e come mal. Porque às vezes você pode estar alimentado, ficar mal alimentado, ficar obeso, porque você está comendo porcaria. E uma consequência cruel, né, desse apego, né? Ilustrando então a morte lenta. O objetivo de Berlan é o aglomerado de promessas, que pode ser uma pessoa, um lugar, uma ideia abstrata, um som, um cheiro. Indivíduos frequentemente fazem barganhas afetivas inconscientes, sobre o custo de seus apegos. Eles acham que aquilo, não tem problema, eu só quero isso, é coisinha, isso não quer dizer nada. O que os mantém na proximidade da cena do desejo e da cena do atrito. A ambiguidade desse otimismo cruel sugere que não se trata de uma anomalia, mas de uma característica estrutural de uma vida contemporânea sob a égide do neoliberalismo. Essa observação implica que o otimismo não é apenas uma disposição mental, mas uma força que impulsiona o indivíduo para fora de si e para o mundo. Sociedade do desempenho, do apego, da fantasia. Quando essa força é capturada por objetos que paradoxalmente impedem o florescimento, essa crueldade se torna um mecanismo de reprodução do sistema. É porque o indivíduo acha que ele vai conseguir mais lá na frente, é que ele não tentou o suficiente. É o negócio que o Bill estava falando. Isso levanta a questão de como desinvestir em tais apegos sem desintegrar a própria subjetividade, sem que você se destrua. Porque o que você tem? Você pensa ser uma fé na sua capacidade de se superar. Mas isso não vai acontecer porque as condições são adversas, né? Então, quer dizer, a sua própria subjetividade foi abalada. Jogou tudo que você tem, toda a sua força no chão, né? Então, a continuidade do apego, para eles, é o que dá sentido à sua vida. Se você tirar isso aí, você tira a vida. Quer dizer, o que está matando o cara, se você tirar, a morte é mais rápida. Quer dizer, ele tem que ser conscientizado. Então, para maior clareza sobre os termos centrais da obra, tem uma tabela aqui que oferece a síntese dos conceitos fundamentais do otimismo cruel, suas definições. Então, olha bem, nós temos o conceito, a definição e as implicações nessa ordem, nessa linha horizontal. Aí nós vamos partir verticalmente. Otimismo cruel. Qual a definição? Relação de apego às condições de possibilidade comprometida, onde o objeto de desejo impede o florescimento do sujeito, mas a sua perda é percebida como uma ameaça real ainda maior à sua existência. Quais são as implicações? Amor abrasador, carreira, patriotismo, mobilidade ascendente, alimentação, obesidade. Aí ele fala aqui do objeto do desejo, que é um aglomerado de promessas que se quer que alguém ou algo faça e torne possível. Implica pessoa, lugar, ideia abstrata, som, cheiro. A boa-vida é a fantasia da reciprocidade duradoura em sistemas sociais, econômicos e íntimos. Implica insegurança no emprego, igualdade política, intimidade duradoura, atrito e desgaste com o sujeito, condições de esgotamento, exaustão, resultante da reprodução da vida sob o neoliberalismo. Isso implica pessoas que montam a onda do sistema, mesmo quando a onda já foi para o brejo. Impasse. O momento da lentidão temporal é a suspensão da vida normativa, oferecendo uma oportunidade para reajuste e experimentação. Seria esse o conceito desse impasse. Implica em quê? Crise ordinária, fragmentação de gêneros, obra como Ashbery, Johnson e Riemann, que nós vamos citar mais aqui para frente. A morte lenta, o slow death. Qual a definição? É um método de teorizar como o capitalismo perpetua o não viver ao manter os sujeitos ocupados com a reprodução da vida. Isso implica em quê? Obesidade como consequência cruel de um apego otimista, sentimentos de atraso e pânico. Essa obesidade aqui, ela pode ser tanto corporal como o excesso em outros lugares, em outros apegos. Cidadania e ambiente. A definição, modo de ação política que busca não ser desgastado pela política em uma era de crise constante. Isso implica em quê? Recusa da exaustão política,
desfiltragem do espaço político, ou seja, você não está enxergando que o modelo político de representação, aquilo que é discutido, está exaurido e, em alguns casos, está conduzindo você mentirosamente. Influências teóricas e as abordagens do método. A riqueza da obra de Lohan reside em profundas raízes teóricas interdisciplinares. Ela se inspira na teoria marxista para analisar a fantasia, como nossos sentidos e instituições são moldados pela relação com propriedade e trabalho. Embora Lohan não mencione especificamente ou explicitamente a teoria marxista de falsa consciência, a sua abordagem pode ser vista como uma reinterpretação dessa obra. A teoria queer outra pedra angular de Lohan. Essa perspectiva permite conceber gênero, sexualidade e raça como processos em constante formação, em vez de identidades fixas, normativas, né? Essa normatividade não é fixa, não é para todo mundo, até porque a população do mundo cresceu muito e a diversidade apareceu e as pessoas estão com dificuldade de administrar isso. Essa visão dinâmica implica uma atenção contínua à ação e ao desenvolvimento de padrões de apego, permitindo-lhe focar em formas de intimidade e sexualidade que, embora muitas vezes negligenciadas, ancoram os indivíduos à vida em um amplo espectro de relações sociais. Quer dizer, se você admite que as relações sejam aquelas espontaneamente que as pessoas fazem imbricam, né? E sem se voltar ao apego da moral e dos costumes, você melhora as relações e deixa as pessoas mais à vontade e elas deixam de ser negligenciadas em suas necessidades. Isso melhora o status quo, não apenas social, mas assim do seu conforto, do conforto da maioria. Isso é uma visão, né? Além disso, Berlan dialoga com a teoria crítica da escola de Frankfurt, desafiando distinções binárias como público e privado, impessoal e pessoal, estrutura, agência, as quais ela considera representações enganosas da realidade social. As coisas não são necessariamente binárias, preto e branco, alto e baixo, masculino e feminino, segundo a identificação de gênero. As coisas podem ser algo público ou privadas, as coisas podem ser impessoais e pessoais, dependendo dos grupos que estão trabalhando. Quer dizer, essa binariedade pode ser uma limitação. É um ponto de partida, mas não deve se manter aquilo ali à maneira de uma hegemonia cultural. A teoria do afeto ocupa um lugar central na metodologia de Berlan. Ela é reconhecida como uma das mais influentes teóricas nesse campo, ao lado de nomes como Eve Sedgwick, Elizabeth Povinelli e Sarah Ahmed. Eu não sei se eu li direito o nome da Eve Sedgwick, a Elizabeth Povinelli e Sarah Ahmed. Nós vamos falar delas aí. Bertrand ou Lorraine descreve o afeto como uma sensação de uma qualidade afetiva compartilhada através do qual o presente se torna sensível e apreendido. É uma visão filosófica, né? Para ela, o afeto é crucial para entender o presente porque é sentido antes de ser conhecido. Esse afeto aqui não é só afeto entre pessoas, não. É afeto às coisas também. Olha bem, o afeto é crucial para entender o presente porque é sentido antes de ser conhecido. É verdade. Eu sempre tenho dito para as pessoas, né? A música que você gosta é a música que você dedicou afeto. Por quê? Porque existia uma turma junto com você, existia uma época que era especial para você, uma época que você estava conhecendo o mundo e que ele estava embalando seus sonhos. Se essa música é ruim, se ela é de péssima qualidade, ou se ela é de boa qualidade, ou se ela é de muito boa qualidade, ou se ela tem uma puta erudição, não interessa. O seu afeto está ligado àquele movimento de música. Então, algumas pessoas tiveram sorte, seus afetos serem ligados às boas músicas. Outros têm azar que seus afetos são ligados às músicas muito vagabundas. Mas antes de você entender aquilo, você sentiu. Por isso o afeto, né? Então o afeto é crucial para entender o presente, porque é onde você depositou os seus sentimentos, né? E aí, a partir disso você vai ver o construto da sua vida. Então você entende o que está acontecendo com a maioria das pessoas, com você mesmo.
Ela concebe o presente como um meio ilimitado, um espaço de transições e transações, onde a ausência de subsistência são constantemente negociadas sem garantias de futuro. Lorraine argumenta que a resposta visceral é algo treinado, não apenas atividade econômica, e que a intuição é onde o afeto encontra a história. E nesse sentido, a teoria do afeto se posiciona como herdeira natural da crítica da ideologia. O textozinho difícil, vou ler de novo, tá bom? Vamos lá. Filosófico, né? Ela concebe o presente como um meio ilimitado, um espaço de transições e transações, porque você não está estático, né? Onde as urgências da subsistência são a sua subsistência, não apenas em termos de alimentação, dinheiro, família, essas coisas, de subsistência pessoal também e subjetiva, são constantemente negociadas, sem garantias de futuro. Você pode fazer uma negociação e se perder, ter uma relação com uma pessoa, negociar uma relação com uma pessoa, fazer um construto lá de sociedade emocional com a pessoa, dá tudo errado, ou você iniciar um negócio, dá tudo errado, quer dizer, você não tem noção de futuro. Então, ela argumenta que a resposta visceral é algo a ser treinado, não apenas atividade autonômica, eu acho que eu li errado, não apenas atividade autonômica, ou seja, por si próprio, e que a intuição, né, essa coisa assim que a gente busca e que não está na nossa racionalidade, é onde o afeto encontra a história. A intuição é para o lado que você se guinda a ir, por uma questão de gosto pessoal, porque você depositou afeto ali, e assim você constrói a sua história. É o tempo em que você contempla e vê aquilo que realça você. Nesse sentido, a teoria do afeto se posiciona como herdeira natural da crítica, da ideologia, porque vamos ver se a gente entende isso aí. A teoria do afeto, a teoria do depositar o gosto em coisas que você costuma acompanhar e viver, ela é herdeira natural da crítica à ideologia, porque você pode estar concordando ou discordando daquela teoria baseada no seu afeto, na sua intuição. Essa pode ser uma interpretação. Se você tiver outra texto escrito aí, eu posso estar sempre enganado, lembre-se disso, porque isso aqui é um texto difícil. A abordagem metodológica de Lorraine envolve leituras atentas de um arquivo do impasse ao momento de transição, que servem para ilustrar casos exemplares de ajuste à perda dessa fantasia da boa vida. Sua estratégia consiste em ler padrões de ajuste em contextos estéticos e sociais específicos para derivar o que é coletivo sobre os modos específicos da atividade sensual em direção e além da sobrevivência. Ela dedica atenção especial aos afetos menores que se repetem, os quais contribuem para a crueldade do otimismo, uma vez que o investimento nessa emoção se baseia em noções aprendidas do que a vida boa implica. Então são pequenas coisinhas, né? Pode ser um drops no meio da rua. A análise de gênero e estética é fundamental para a sua metodologia. Lorraine descreve o gênero como um conjunto padronizado de expectativas emocionalmente investidas sobre como uma dada situação pode e deve tomar forma. Isso é o que seria a estética e o gênero. A análise do funcionamento do gênero e da forma estética, segundo ela, pode desvendar os mecanismos que permitem a reprodução da normatividade. Se alguém disser para você que aquilo ali é somente daquela forma, não como um programa político, da maneira como a gente tem a ideologia política, mas como uma estrutura de sentimento, como um afeto. A estética, por sua vez, calibra nossa relação com o mundo e oferece métricas para entender como ritmamos e espaçamos nosso encontro com as coisas. O textozinho dela é difícil. O conceito de impasse é uma contribuição notável de Lorraine. Ela o apresenta como um momento de lentidão temporal e um gênero de presente histórico que absorve outros gêneros sem ter características definidoras próprias. Esse impasse que ela está falando é o momento em que você está impactado diante de uma decisão ou diante de uma coisa que você viu. E ele é necessário, porque aí você faz reflexões.
A fragmentação de gênero e a emergência do impasse proporcionam momentos para os indivíduos reconhecerem a ordinariedade da crise nos tempos atuais, ou seja, neoliberais. Ou seja, esse impasse é o momento de você parar para ver que a coisa está acontecendo, que você está com apegos que não vão, que você está com afetos que não vão determinar nada. O impasse para Bela é um movimento de transição entre uma vida habituada e as alternativas que você vai ter. Ela utiliza exemplos de obras como John Ashbery, o poeta estadunidense, o Charles Orr Johnson, que é de um livro chamado Valor de Troca, que é o Exchange Value, que fala de acumulação, o Geoff Ryman, o escritor canadense de ficção científica e de fantasia e surrealismo, que escreveu um livro chamado Was, que era, né? Uma obra do autor que para encenar os impasses que suspendem normas sociais e direciona a atenção para a infraestrutura construída e afetiva no ordinário. O que ele está dizendo? Que nós já construímos por afeto uma teoria e temos o impasse no momento de vir a construir outra, porque o que nós tivemos feito já acabou, ou está acabando. Então direciona os impasses, suspende as normas sociais e direciona a atenção para a infraestrutura que foi construída pelo afeto do ordinário, do aquilo que você considerou cotidiano. A forma como Lohan emprega o afeto transcende a mera descrição, transformando-o em uma metodologia e uma lente epistemológica para compreender a crise ordinária do nosso presente. Ao focar em como o afeto é sentido antes de ser conhecido e como é situado e treinado, ela sugere que a ideologia não se limita a crenças falsas, mas se manifesta em incorporações viscerais e padrões de resposta que se tornam convencionais. Essa abordagem tem uma implicação política profunda, porque a resistência e a transformação não podem ser alcançadas apenas pela argumentação racional ou pela exposição da falsa consciência. Porque você não consegue atingir a pessoa argumentando, ela não vai prestar atenção em você. Até porque ela tem ligações afetivas, ela está envolvida nos seus pensamentos, é necessário, nos seus padrões, né? É necessário intervir nos padrões de apego e nas estruturas de sentimento que prendem o indivíduo a condições comprometidas. Agora, como fazer isso? O impasse não é visto como uma falha, mas como uma oportunidade para uma experimentação em novas formas de vida, um momento de suspensão onde novas possibilidades afetivas que vão se colocar no lugar, né, e relacionais podem emergir distante das promessas exaustivas daquele que foi o otimismo cruel. Ela está mais ou menos dizendo, em outras palavras, um pouco do que o Churran falou. Se você não se você argumentar que o cara está errado, ele não vai prestar atenção em você. Mas se você conseguir fazer ele entender que ele está no impasse, de repente ele para e te ouve. E nesse momento você treina e ele próprio começa a descobrir outras coisas. Você argumentar e provar que ele está certo e errado é muito complicado. Hoje em dia não existe essa atenção para o argumento. A pessoa não confere em você autoridade para convencê-lo de nada. Até porque essas pessoas são pessoas que têm uma formação, elas se julgam competentes para analisar as coisas por si próprias, elas não se deixam convencer por você. O problema é que às vezes você tem um texto razoável e você está fazendo ciência com ela enquanto você está falando, mas ela não está te ouvindo, né? Receptividade crítica do otimismo cruel. Elogios e controvérsias. Muito bem. Vamos continuar aqui. Recepção crítica do otimismo cruel. O otimismo cruel de Laurent Berlin recebeu amplo reconhecimento acadêmico, sendo elogiado por sua união produtiva de 3 abordagens textuais: a redescrição orientada para o afeto, a crítica marxista e biopolítica e a análise estética formalista. Essa combinação é vista como um argumento robusto para a interconexão desses campos de estudo. A obra é particularmente valorizada por oferecer uma metodologia afetiva que engaja com a estética e as convenções formais, distinguindo-se de outros estudos sobre afeto. As afirmações audaciosas de Lohan
sobre a subordinação do afeto às estruturas culturais do conhecimento são consideradas provocadoras de reações e conversas produtivas. Então ela faz as pessoas chegarem ao impasse. Apesar da sua complexidade, o livro é bastante complexo, eu estou vendo aqui só pelas análises de outros sobre ele, o livro é reconhecido como um recurso valioso para pensar a relação entre as abordagens distintas. No entanto, obviamente que a obra tem críticas. O livro é frequentemente descrito como incrivelmente denso e complicado. Pelo amor de Deus, nós já descobrimos isso aqui, né? E frequentemente descrito como incrivelmente denso e complicado, além de ser tecnicamente complicado e extremamente autorreferencial, porque ela própria trabalha nas comunidades, né, que discutem esses afetos das coisas, até pela formação marxista dela, até pela questão da defesa do feminismo, dos movimentos queer, etc. Então, ela vem ser referência, ela está referenciada nessas coisas. A introdução, em particular, é apontada como desnecessariamente difícil, cheia de jargões, o que pode dificultar o engajamento inicial do leitor. Se as pessoas hoje em dia não têm oportunidade de se permitir ouvir argumentos, se esses argumentos chegam através de palavras muito dentro de um jargão técnico da filosofia, da antropologia ou da sociologia, seja lá o que for, é muito mais difícil você trazer a ideia à baila. A gente tem que facilitar. Eu estou sentindo dificuldade aqui, como já senti dificuldade em outros textos dela e de uma outra aqui, que agora eu esqueci o nome, mas que eu já mencionei. Dependendo do domínio e da lembrança escrita precedente, torna a experiência da leitura incrivelmente exaustiva. Então essa é uma crítica. Uma outra linha crítica se concentra no distanciamento percebido da autora em relação aos seus supostos sujeitos, ou seja, os trabalhadores. Ela está lá em cima, ela está no Olimpo e os caras estão lá embaixo. A análise, então, quer dizer, não tem como atingir. É uma análise como se fosse assim, de um médico sobre um paciente que está deitado e desacordado. A análise de Berlan, que se baseia em formas burguesas como cinema de arte, ficção obscura, poesia, teoria acadêmica, é vista como um afastamento da realidade vivida por esses indivíduos, porque esses caras, eles sequer têm tantas pretensões e tantos afetos, porque a vida deles é magra, né? Críticos observam que os leitores não encontrarão trabalhadores reais nessa leitura e nem obterão muita percepção sobre o funcionamento interno das vidas desses tais trabalhadores. Há também uma percepção de tom condescendente quando Lorraine afirma que muitos trabalhadores não estão vivendo de forma alguma, mas apenas esperando uma morte lenta. Eu não entendi por que isso é condescendente. Ou seja, que eles não estão tendo prazer algum, né? Eles estão simplesmente morrendo para trabalhar. Essa representação é descrita como uma miséria implacável, de fato, exacerbada pela incapacidade do sujeito de se libertar dessa fantasia implacável da abundância capitalista. Eu acho que esses caras nem pensam mais nisso. Se bem que lá na América do Norte a gente está vendo muitos movimentos e as pessoas estão ficando realmente insatisfeitas, né? Aqui no Brasil parece que tudo fica do mesmo jeito. A sugestão que emerge é que teóricos críticos deveriam encontrar os trabalhadores em seu nível e não num abstrato lá em cima que parece desdenhoso. Eu concordo. Você tem que falar na linguagem do sujeito que ele entenda, senão como é que se você argumentar com pessoas que estão ligadas a afetos e fantasiosos e tal, não estou falando dos trabalhadores de chão de fábrica, estou falando dos trabalhadores até pessoas mais com alguma erudição, vamos dizer assim. Essas pessoas não estão nem tendo tempo de ler, nem tendo tempo de argumentar. Se você vem com um texto difícil, acabou, né? Essa tensão entre a abstração teórica e o engajamento empírico é um ponto crucial na recepção da obra. A obra não tem sido bem recebida apenas por esse aspecto, mas ela é profunda. A crítica de Berlan se distancia dos trabalhadores reais, utiliza exemplos burgueses, né, e confronta a natureza altamente abstrata e conceitual do seu trabalho, embora essa abstração permita uma análise mais profunda dos mecanismos afetivos e ideológicos em um nível sistêmico, sim. Mas, paradoxalmente, ela pode obscurecer as experiências vividas e a agência potencial dos sujeitos analisados pela distância que eles ficam do texto dela. Isso levanta uma questão metodológica e política fundamental para a teoria crítica.
Como que você vai equilibrar a necessidade de uma análise estrutural e conceitual sofisticada com o imperativo de engajamento com as realidades materiais e voz dos sujeitos afetados, que é muito mais pobre? No contexto de sua crítica ao neoliberalismo, Lorraine desenvolve conceitos-chave como cidadania ambiente, morte lenta. Cidadania ambiente é proposta como um modo de ação política, como ação de não ser desgastado pela política em uma era de crise constante, e é um modo de pertencimento que permeia o meio político, de maneiras formais e informais, como força afetiva, emocional, econômica e jurídica. A morte lenta, slow death, é um conceito que teoriza como o capitalismo contorna a agência e perpetua o não viver, criando sujeitos muito ocupados com a reprodução da vida e que não estão usufruindo da sua existência, de estar vivo. Esse processo gera sentimentos de atraso que beiram um pânico que os indivíduos tentam gerir através de apegos otimistas, paradoxalmente retardando ainda mais essa morte lenta, né? Retardando ainda mais a percepção da morte lenta. Porque ele fica colocando, eu vou fazer uma viagem agora, eu vou ter 15 dias de férias, aí ele se programa e faz aquele negócio que parece que mais luz, chega aqui mais cansado do que foi. A morte lenta e a cidadania ambiente são conceitos poderosos para descrever o desgaste sobre o neoliberalismo, mas a crítica sugere que, sem uma conexão mais direta com as experiências dos trabalhadores, a teoria corre o risco de se tornar uma descrição distante da miséria em vez de ferramenta para a transformação. Outro ponto central da crítica é a reciprocidade inevitavelmente falhada entre os cidadãos e seus interlocutores nas culturas neoliberais, onde os sujeitos se esforçam para lerem, para serem bons cidadãos e buscar a boa vida, mas sem reciprocidade significativa das estruturas políticas ou econômicas, o que é bastante difícil, né? Vamos a uma segunda parte, onde a obra Otimismo Cruel vai entrar em diálogo com a teoria social contemporânea, e esse diálogo ele é multifacetado, com diversas correntes e autores da teoria social contemporânea, revelando convergências e pontos em que há uma distinção, uma divergência, mas que, de qualquer forma, enriquece a compreensão das dinâmicas afetivas e políticas do nosso presente. Então, as comparações com a teoria, por exemplo, de Sara Ahmed, que tem o livro A Promessa de Felicidade. A Ahmed também, uma proeminente teórica do afeto, desafia a ideia de felicidade como um bem social inerente e compulsório. Ahmed, tanto quanto Berlan, exploram como as promessas de felicidade ou as fantasias da boa vida, uma de Ahmed e outra de Berlan, mas que traduz a mesma coisa, direcionam as escolhas de vida e podem ser utilizadas para justificar a opressão social. Então nós estamos falando daquele comando hegemônico que, enfim, é da sociedade do desempenho, que o indivíduo está sempre criando coisas baseadas nos afetos dele e nas crenças dele e que ele não consegue interromper. Ahmed introduz o conceito de affect alien, ou seja, alienígena do afeto, que descreve a sensação de alienação quando há uma desconexão entre a promessa da tal felicidade e a experiência afetiva que ele está vivendo a real. Isso se manifesta em figuras como a feminista estraga prazeres, o queer infeliz, o migrante melancólico, entre outros, né? Isso é só para dar exemplos que mais sobressaem na obra dela. O afeto para Ahmed é pegajoso, que ele chama de sticky, né, em inglês, explicando a conexão sustentada entre ideias, valores e objetos, enquanto Lorraine foca na crueldade do apego a objetos que impedem o florescimento da vida. Ahmed se concentra na compulsão. Então, enquanto Lorraine foca na crueldade do apego a objetos que impedem o florescimento, Ahmed concentra na compulsão pela felicidade e como a recusa em ser feliz pode abrir espaço para outras perguntas sobre a vida. Ambas abordam o papel da normatividade, mas Ahmed explora mais explicitamente o estreitamento de horizontes impostos pela narrativa da felicidade, em vários aspectos, embora Ahmed seja mais localizado no campo da não normatividade. A Ivy Kozofsky-Sedgwick, que escreveu o livro Touching Feelings, né? Eu vou chamá-la apenas de Sedgwick,
uma figura central na teoria queer, né, e do afeto, investigou como os sentimentos e emoções moldam as relações sociais e as experiências corporificadas. Ambas as autoras, Lorraine e Sedgwick, baseiam-se no conceito de estruturas de sentimento de Raymond Williams. Sedgwick, insatisfeita com as teorias psicológicas predominantes do afeto, recorreu aos escritos do psicólogo Sylvan Tompkins para desenvolver sua noção de leitura reparadora. Essa abordagem oferece uma alternativa mais às práticas de leitura suspeitas ou até paranoicas, buscando abrir novas formas de engajar com o texto e adicionar significado, em vez de apenas revelar segredos ocultos. Porque senão a pessoa passa sob o texto, ela não consegue se aprofundar. Enquanto Lorraine utiliza o afeto para diagnosticar essa crise ordinária que vivemos e a crueldade dos apegos, Sedgwick, com a leitura reparadora, busca uma abordagem mais afirmativa e produtiva para a crítica, focando na possibilidade de surpresa e adição de significado, mesmo diante da dor. Ambas reconhecem o sofrimento, mas Sedgwick busca formas de engajamento que não se limitem à exposição da patologia. Comparações com a teoria da precariedade de Judith Butler, Precariedade e Vulnerabilidade. Trabalho da Judith Butler. A Judith Butler é uma filósofa pós-estruturalista de origem estadunidense. Ela distingue precariedade, que é uma condição ontológica universal de estar vulnerável, coextensiva ao nascimento, ou seja, dependendo da origem de onde você veio, né? Ela distingue essa precariedade da precariedade, uma condição social induzida de vulnerabilidade e insegurança exacerbada por uma distribuição desigual de apoio. Então existe uma desigualdade de nascença, vamos dizer assim, mal parafraseando, e aquela que é exacerbada pelo desapego, pela desigualdade social em qualquer estágio que o indivíduo tenha ou qualquer origem. A Lorraine, ao descrever a crise ordinária e desgaste do sujeito sob o neoliberalismo, ecoa a ideia de uma condição de vida intrinsecamente vulnerável e dependente de condições sociais. E Butler enfatiza a vulnerabilidade como fundamental para a obrigação ética. O conceito de grievability, capacidade de ser lamentado, ou a lamentabilidade, lamentabilidade, é crucial. Uma vida só importa se for lamentável, e a distribuição diferencial do luto público é uma questão política. Uma vida só importa, quer dizer, você só presta atenção na vida e ela passa a ser importante se for lamentável a forma como ela está vivendo. E a distribuição diferencial dos lutos, né, do luto público, é uma questão política, porque você teria um luto real, mas essas pessoas nunca estão numa situação em que elas seriam levadas pela vida assim, à maneira de uma avalanche, assim, como diferencialmente para as pessoas com menos capacidade de se manter ou que já estão degringolando socialmente, que essas já estariam em condições precárias. Então, ela se concentra, Butler, mais na dimensão ética e política do reconhecimento da precariedade e da lamentabilidade das vidas dessas pessoas que estão em decreção. Butler busca uma maneira mais inclusiva e igualitária de reconhecer essa tal precariedade através de políticas sociais concretas ou reconhecer e criar condições de modificá-la, né? E Lorraine explora as razões efetivas pelas quais as pessoas permanecem apegadas a esses sistemas que as tornam precárias e que sequer são seduzidas por políticas públicas ou de desengajamento político com forças que não as representam e que não traduzem nada de bom para elas. O Bifo Berardi, o filósofo Franco Berardi, é o escritor, o agitador cultural italiano, que escreveu Precariedade e Afeto. Ele define a precariedade como a incapacidade de saber nada sobre o próprio futuro. Mas vamos dizer assim, traduzindo para a nossa linguagem do dia a dia, em que a gente possa entender melhor. A incapacidade de saber nada sobre o futuro é você não ter você não ter assento, você não ter segurança, nem social com relação à questão do seu trabalho,
uma visão otimista, nem por parte de políticas públicas ou de condições políticas que possam viabilizar a sua vida lá na frente. Então, sem futuro. A presença constante dessa ansiedade se alinha com a descrição de Lorraine, daquele desgaste, da falta de garantias do futuro nesta crise ordinária. E tanto Berardi quanto Lorraine veem a precarização como uma consequência da deterritorialização de todos os aspectos da produção do capitalismo global. Tudo saiu do território. O Berardi, no entanto, enfatiza mais diretamente a precarização do trabalho como o coração negro do processo de produção capitalista global. E a dificuldade de organização política devido à falta de continuidade na experiência de trabalho, porque o camarada está pulando daqui para lá, ele está sempre isolado, ele não conhece seus pares. Não tem como formar uma massa de resistência ou de pensamento. Lorraine, embora reconheça a mobilidade descendente e a crise do trabalho, ela foca mais amplamente nos apegos afetivos que sustentam essa crença na boa-vida em diversas esferas, não apenas no trabalho. Então, o Bifo está mais voltado para a questão do trabalho dentro do regime neoliberal e a Bifo está falando dos afetos, que são todos eles contraditórios dentro do mesmo regime neoliberal. Comparações com críticas ao capitalismo. O Mark Fisher, ele é um pensador britânico, escritor marxista, infelizmente falecido, escreveu uma de suas obras, é o Realismo Capitalista. O Fischer define o realismo capitalista como sensação generalizada de que o capitalismo não é apenas um único sistema político e econômico viável, mas também ele é algo impossível sequer imaginar uma alternativa coerente a ele. Fischer não era um capitalista, mas ele não estava vendo saída para esse sistema, da maneira como estava implantado no mundo, e tudo que não era capitalista estava fazendo opção por capitalismos diferenciados, como por exemplo no Oriente, mas ainda assim capitalista. Então isso ressoa como uma análise de Lorraine sobre por que as pessoas se apegam a essas fantasias de boa vida que já falharam, ou seja, a incapacidade de repudiar essa vida ruim devido a essa totalidade de um pensamento único. Tanto um quanto o outro descrevem uma atmosfera pervasiva que restringe o pensamento e, portanto, a ação em função de uma modificação. O Fischer descreve o capitalismo como uma entidade monstruosa, infinitamente plástica, ou seja, ela vai se moldando, fingindo que é uma coisa, fingindo que é outra, aderindo aqui, aderindo ali, mas ela não sai de cena e ela não permite que você modifique as ideias, por algum motivo, capaz de metabolizar, absorver tudo o que entra em contato com ela. Ele cunhou o termo impotência reflexiva para descrever a crença das pessoas de que são impotentes para efetuar mudanças. Então é nisso que ele quer dizer que o capitalismo é total, mesmo reconhecendo as falhas do capitalismo. É como se o Einstein disse uma vez, é incrível você achar que uma coisa agora vai dar certo você tendo feito da mesma forma, né? Quer dizer, você não mudou nenhuma premissa sua, nenhuma forma de ação, e agora você acha que vai dar certo, né? Ele cunhou o termo impotência reflexiva para descrever a crença de pessoas que são impotentes para efetuar mudanças, mesmo reconhecendo a falha do capitalismo. Enquanto Lorraine se concentra no mecanismo efetivo pelos quais os indivíduos vêm a se apegar às condições já comprometidas, o Fischer vai se concentrar mais na estrutura ideológica que impede a imaginação das alternativas. E é nisso que ele está dizendo que existe essa totalidade do pensamento que parece que nunca vai embora. Lorraine explora a experiência vivida no otimismo cruel, enquanto Fischer diagnostica a paralisia política e imaginativa imposta pelo realismo capitalista. No entanto, suas obras se complementam com o realismo capitalismo, criando um terreno fértil para o florescimento do otimismo cruel. Críticas à felicidade na teoria social de Durkheim e Aristóteles. Lorraine e outros críticos contemporâneos da felicidade dialogam com as tradições filosóficas e sociológicas que questionam a natureza da felicidade. Durkheim, que é um sociólogo, filósofo e antropólogo, por exemplo, ele argumenta que a felicidade não reside na expansão ilimitada dos desejos, mas na proporção em que os meios e os desejos socialmente são temperados.
E isso se conecta à ideia de Lorraine de que a busca por uma boa vida idealizada pode levar a um desgaste quando os meios são insuficientes ou as promessas são falhas ou falsas. Enquanto Durkheim enfatiza a importância da regulação social e dos objetivos coletivos para a felicidade duradoura, Lorraine e Ahmed criticam as normas sociais e as promessas de felicidade, que podem, na verdade, ser coercitivas e levar a essa tal crueldade e ao estreitamento dos horizontes, a chamada morte lenta. Aristóteles vê a felicidade como o fim último de todas as ações, mas Lorraine e Ahmed desconstroem a universalidade e a benevolência dessa busca, expondo suas armadilhas e exclusões. Como diria lá o Schopenhauer, a gente não veio da vida para ser feliz, a gente tem lampejos de alegria e felicidade. A comparação de Fischer e Berardi revela que o otimismo cruel não é apenas uma escolha individual, mas é um mecanismo de consenso. Daí a totalidade e a reprodução do neoliberalismo. Se o realismo capitalista de Fischer torna impensável qualquer alternativa ao capitalismo e a precariedade de Berardi, impede a imaginação do futuro. Então, o otimismo cruel de Lorraine explica como as pessoas continuam a funcionar e se apegar a um sistema que as desgasta, porque elas não conseguem ver alternativa, porque ele é total e plástico, né? Ele não promete alternativas e não tem ninguém com tempo e capacidade de sugerir ideias para esses trabalhadores isolados que inclusive não se conhecem, mudar a sua estrutura de pensamento, porque eles continuam perseguindo seus apegos afetivos. Elas montam a onda do sistema de apego, a onda do sistema de apego a que estão acostumadas, porque a alternativa é inimaginável. O aperto do apego é vista como a própria aniquilação, aquele negócio de abandonar o vício. Isso sugere uma cadeia de causa e efeito. O neoliberalismo cria condições de crise ordinária e cria condições de precariedade. O realismo capitalista ideologicamente solidifica a ausência de alternativas. E nesse vácuo, o otimismo cruel se torna a estratégia afetiva dominante para a sobrevivência, onde a esperança é investida em objetos que paradoxalmente vão perpetuar esse sofrimento, mas cuja perda é percebida como morte lenta. Quer dizer, é a viagem ao catafalso, né? A recusa de Lorraine oferecer uma saída fácil reflete a profundidade da captura afetiva e ideológica. Na segunda tabela, aqui, as comparações com o otimismo cruel em outras teorias sociais, destacando convergências e distinções. Essa tabela é um pouquinho mais longa. A Ahmed, que escreveu o livro Promessas de Felicidade, ela tem o ponto de convergência: crítica à normatividade da felicidade, análise dos apegos afetivos que moldam a vida. Pontos de divergência: a Ahmed foca na compulsão pela felicidade, na recusa com o ato político, e Lorraine na crueldade do apego e dos objetos que impedem o florescimento. A Evra Sedgwick, da teoria do afeto, converge. Ambas são figuras centrais na teoria do afeto e estudam como as emoções moldam as relações sociais e o uso de estrutura de sentimento. Distingue-se. Sedgwick busca uma abordagem mais afirmativa, a leitura reparadora, para a crítica e busca adicionar significado a essa crítica. E Lorraine diagnostica a patologia do apego. A Judith Butler tem como afinidade entre as teorias. Ambas abordam as condições de vulnerabilidade e dependência sobre o neoliberalismo, a vida intrinsecamente precária, mas discordam. Butler foca na dimensão ética e política do reconhecimento da precariedade e da lamentabilidade das vidas, e Lorraine nas razões afetivas do apego e dos sistemas que vêm precarizar. O Berardi converge nas análises de ansiedade e falta de futuro na condição precária do desgaste do sujeito no capitalismo global, mas diverge quando ele enfatiza a precarização do trabalho e a dificuldade de organização política, enquanto Lorraine fala dos apegos afetivos mais amplos à boa vida. O Fischer converge quando diz ambas descrevem as teorias de Lorraine e Fischer descreve a paralisia imaginativa e a dificuldade de conceber alternativas ao capitalismo, a persistência de apegos aos sistemas falhos. Mas eles divergem quando Fischer foca na estrutura ideológica que impede a imaginação de alternativas, enquanto Lorraine se foca nos mecanismos afetivos pelos quais os indivíduos continuam apegados às condições comprometidas. Conclusão:
implicações e perspectivas futuras. O que seria? O otimismo cruel de Laurent Berlin emerge como uma análise fundamental de como os apegos e fantasias de uma vida boa podem paradoxalmente transformar nos obstáculos ao florescimento individual e ao mundo neoliberal marcado pela crise ordinária e pelo desgaste do indivíduo, do sujeito. A obra se destaca por ser uma síntese inovadora da teoria marxista, queer e do afeto, empregando a análise de gênero e o conceito de impasse, que eu chamaria até de impacto, para desvendar as complexas dinâmicas afetivas que sustentam a normatividade e a resiliência paradoxal dos indivíduos sob condições diversas. Apesar das críticas relativas à sua densidade conceitual, no livro difícil, e o distanciamento dos sujeitos empíricos que seriam os trabalhadores, o livro de Laurent permanece uma contribuição inestimável para a teoria social. Ele oferece ferramentas conceituais robustas para compreender fenômenos como a cidadania ambiente e a morte lenta como manifestações intrínsecas da vida contemporânea. A obra continua a provocar reações e conversas produtivas, convergentes e divergentes, sobre a subordinação do afeto às estruturas culturais e usa sua ressonância com as preocupações de outros teóricos contemporâneos, e sua ressonância com as preocupações de outros teóricos contemporâneos que vêm a questionar a felicidade compulsória, como Ahmed, a precariedade da existência de tanto Butler quanto Berardi e a paralisia imaginativa imposta pelo capitalismo de Fischer. Solidifica seu lugar como um texto indispensável para o estudo de condições do século XXI. Laurent notavelmente não oferece saída simplista ou direta do otimismo cruel. Em vez disso, ela propõe um apelo à experimentação, um apelo radical e à paciência com o fracasso. Essa perspectiva sugere que o presente não é um tempo de certezas, mas um tempo de tentativa para coisas novas, para tentar novas formas de vida. Mas qual o caminho, A potencialidade nesses tempos de crise se expressa através de regimes de soberania prática exausta, agência lateral e às vezes contra-absorção em refresco episódico. Por exemplo, no sexo ou em se desligar ou em alimentos que não são para o pensamento, não frugalidades, mas dispersões. Isso implica a utilização do espaço criado pelos impasses para imaginar melhores economias de intimidade, trabalho e vida pública. A ausência de uma saída clara na obra de Laurent e sua ênfase na experimentação e na paciência com o fracasso não representa uma limitação, é uma proposta radical de resistência. Em vez de buscar uma revolução grandiosa, uma solução utópica, Laurent sugere que a transformação ocorre em um nível muito íntimo e cotidiano, através da reimaginação e da ressintonação dos apegos e das formas de vida. Isso implica que a luta contra o otimismo cruel não é primariamente uma batalha ideológica para mudar crenças pessoais, mas uma batalha afetiva para desinvestir nos padrões de apegos desgastantes a que as pessoas já estão acostumadas e cultivar novas sensibilidades e outras relações com as coisas e pessoas. É um convite à fantasia ao encontrar o caminho para sair do impasse estrutural do capitalismo. Fantasiar um outro modelo, Reconhecendo que a mudança é um processo lento, interativo, muitas vezes desconfortável, que exige coragem para habitar esse impasse, explorar o desconhecido. E, agora já são palavras minhas, coletivo, porque só individual vai ser difícil. Bom, gente, então nós terminamos finalmente esse texto, um texto muito difícil, muito longo. Eu fiz a primeira parte, essa é a segunda parte, essa está um pouco mais palatável. Eu agradeço a sua estada aqui, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha para que mais pessoas possam tomar contato com esse texto difícil e quem sabe vir a comentar também e vir a passar para frente. Assine o nosso canal aí, aperte o sininho para você ser avisado quando nós fizermos algum outro podcast, vídeo que seja interessante. Muito obrigado, então, até o próximo programa Pontuando, onde nós vamos falar de algum assunto que eu vou achar ou você também
muito interessante. Até lá.